Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar então a nossa videoaula, né? E nós vamos começar a falar sobre Max Weber, mais especificamente sobre o conceito de ação social. É um conceito que está lá no capítulo 4, né? No finalzinho já da nossa apostila. Quem quiser acompanhar a partir da página 301. Antes de falar sobre o Max Weber, a gente precisa só fazer um resgate rápido aqui, porque o Weber, a teoria weberiana, né, é uma teoria que vem, vamos dizer assim, como uma teoria alternativa a uma outra teoria que já existia naquele período, que é a teoria do Durkheim. Vocês devem estar lembrados que quando a gente faz assim o processo, se a gente fosse falar historicamente, né, a localização dos pensadores da sociologia, nós temos lá o Auguste Comte e o Karl Marx, que viveram no mesmo período histórico. Aí logo na sequência nós temos o Emile Durkheim, né, e o Max Weber. O Durkheim morre em 1917, como vocês veem aí, e o Max Weber vai morrer em 1920. Então eles conviveram num período próximo, né? E apresentam teorias que são distintas uma da outra. Não que eles sejam dois autores que tinham rixa entre eles, né? Mas a gente percebe que as teorias são teorias que partem de perspectivas diferentes. Então só vamos relembrar aqui rapidamente um elemento da teoria do Durkheim, que é o conceito de fato social. Lembra que o fato social é um comportamento, o próprio Durkheim vai afirmar isso. Todo o fato social é um comportamento que tem três características, que é a generalidade, a exterioridade e a coerção social. Nós já vimos isso em capítulos anteriores. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui? É que na teoria do Weber, na teoria do Durkheim, se vocês forem perceber, existe uma pressão social sobre o indivíduo. Né? O grupo, parece que o grupo ele acaba sendo maior que o indivíduo. Por quê? Pela capacidade de coagir o indivíduo a ter um determinado comportamento, que é o comportamento do grupo. Isso nós percebemos na característica de coerção social. E também na característica de exterioridade, o Durkheim ele vai dizer que para ser considerado um fato social, então tem que ser algo que é exterior ao indivíduo, que o indivíduo só vai adquirindo, vamos dizer assim, conforme o que o tempo vai impondo para ele, né? O grupo social vai impondo para ele, e não que o fato social esteja dentro do indivíduo, beleza? Então isso é uma informação importante. Por quê? Porque quando a gente vai estudar o Weber ele parte de uma outra perspectiva, que seria a seguinte questão: o que é que faz com que as pessoas aceitem essa pressão que a sociedade exerce, né? Será que existe um espaço para o indivíduo, para o sujeito, né, ele se manifestar e tomar decisões? Então, percebam, ele não está negando que o indivíduo ele receba essa pressão. Ele só está afirmando que ele quer saber, na verdade, o que é que faz o indivíduo aceitar essa pressão, ok? Então, existe um motivo que leva as pessoas a aderirem a essas condutas sociais. E é isso que o Weber quer entender. Qual que é o motivo que leva a gente a ceder à pressão do grupo, por exemplo? Okay? E para explicar isso, ele desenvolve um conceito chamado ação social. Então, quando a gente fala do Durkheim, o objeto de estudo é o fato social. Quando a gente fala do Weber, o objeto de estudo é a ação social, ok? Então vamos lá. Então, quando ele faz a definição de ação social, ele diz que há algo mais ou menos esse estilo aqui, nesse sentido: toda ação dotada de sentido na sociedade, ou seja, toda ação que o ser humano realiza que tem um sentido dentro da sociedade. O importante de pensar nisso é o seguinte: vamos tentar destrinchar o conceito. Toda ação dotada de sentido na sociedade, o que isso significa? Tudo que nós fazemos com algum determinado objetivo, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos com uma determinada motivação interna. E isso que é interessante lembrar. Pense aí, a palavra sentido é uma palavra importante aí. Então não é qualquer ação que a gente realiza, isso é uma coisa importante. Porque, por exemplo, você está, sei lá, cozinhando e sem querer você derruba um copo, por exemplo, lavando a louça sem querer derruba um copo. Isso é um fato social? Não, foi um acidente. Então você não tinha planejado derrubar esse copo, né? Algo que aconteceu, ok? Então, o Weber vai entender o seguinte, que as ações dos homens, elas não resultam somente de uma imposição externa, né?
elas resultam de uma decisão do indivíduo, né? É o sujeito que produz sentido para essa ação, ou seja, se a gente não quiser aderir a um comportamento do grupo, a gente simplesmente pode não aderir. Mas o Weber percebeu que existe alguma coisa dentro da gente, ou seja, existe uma motivação, né, que é isso que ele chama de sentido, que faz com que a gente resolva aderir a alguns comportamentos. E aí ele quer entender quais são essas motivações. Por quê? Porque o Weber tem uma reflexão, ele parte de uma reflexão interessante. Olha, se a sociedade é resultado das condutas dos indivíduos, então se eu entender o que move a conduta do indivíduo, eu consigo entender o que move essa sociedade. Então, se existe um comportamento social, um determinado comportamento que pode ser prejudicial ou que pode ser positivo, se eu entender o que move esse comportamento, ou seja, o que faz esse comportamento acontecer, fica mais fácil para o cientista social fazer uma intervenção na realidade, beleza? O Weber, esse rapazinho aí, né, ele é um pensador, eu esqueci de falar anteriormente, ele é um pensador alemão, né, e morreu na década de 1920, beleza? Então vamos lá falar sobre o conceito de ação social. Quando ele começou a estudar a ação social, ele percebeu que existem 4 tipos de ações sociais, pelo menos. E aí ele vai classificar esses 4 tipos para apresentar as características, que seriam os seguintes. Um tipo seria a ação social chamada do tipo tradicional. Ou seja, são ações que estão, ou atitudes, né, tradicionais que estão enraizadas nos nossos costumes da sociedade como um todo. Vou dar um exemplo. Quando eu era criança, a minha família tinha o hábito de ir na igreja toda sexta-feira. Eu morava com a minha avó. Então ela era evangélica, né? Então toda sexta-feira ela ia no culto e eu, como todo mundo ia também, acabava indo junto. Conseguem perceber? Era uma tradição a gente toda sexta-feira na igreja. Se me perguntasse por que a gente ia, eu não saberia responder. Porque a avó vai. Do mesmo modo que é engraçado assim que, por exemplo, lá na região sul, no domingo é um hábito não comer feijão. Pelo menos na minha família era um hábito não comer feijão, porque domingo era um dia especial, então era um dia que a gente fazia carne assada, coisas assim, né? Então percebam, se eu perguntasse para minha mãe por quê, ela não ia saber o porquê, responder o porquê. Não, porque domingo não come feijão, simples assim, ok? Então, quando eu era criança, como eu estava dizendo, eu ia na igreja simplesmente porque as pessoas que estavam na minha família iam também, ok? Então, esse é o tipo de ação social do tipo tradicional. Ou seja, o que me motiva é um costume familiar ou social. Outro tipo de ação social é o tipo de ação social chamada de afetiva. Eu já vi aparecer também como emotiva, mas é mais comum aparecer como afetiva, que são aquelas atitudes movidas pelo afeto, ou seja, pelo sentimento, pelo nosso estado emocional. E aí são coisas distintas. Afeto, que seriam sentimentos, ou estado emocional. Então, por exemplo, uma coisa é você obedecer ao seu pai porque é seu pai. Outra coisa é você obedecer a uma pessoa porque você está ali no momento de um abalo emocional e não sabe o que fazer e obedece essa pessoa. Então isso é a ideia do afeto e do estado emocional. Então vamos ao exemplo lá. Quando eu cresci, né, fiquei um pouco mais velho, eu não morava mais com a minha avó, então eu não ia mais na igreja com ela porque as pessoas da minha casa não iam à igreja, o meu pai não ia à igreja e eu conheci uma pessoa, uma moça na verdade, que ia na igreja. E aí, para me aproximar dela, eu comecei a fazer o quê? Ir na igreja também. Então percebam que o que me fez ir para a igreja é o meu sentimento querendo estar perto daquela pessoa. Percebo como está sendo movida por um sentimento. Então esse é o tipo de ação social chamada afetiva, ok? E depois ele vai fazer uma classificação de uma ação social chamada ação social do tipo racional. A ação social do tipo racional, ela se subdivide em 2 tipos. E aí é provável que vocês possam encontrar nas questões por aí, falando assim, os tipos puros de ação social, indicar 3 ou então indicar 4. Ok? Esses que indicam 3, na verdade, é porque a ação social racional é subdividida em 2. Um tipo de ação social chamada com relação a fins, que é quando você delimita um objetivo claro e traça uma estratégia para alcançar esse objetivo. Então você está agindo assim por quê? Por causa disso, disso, disso. Então, por exemplo, você está estudando, por quê? Só porque você gosta de estudar? Não, não é porque você gosta de estudar. Você está estudando porque você tem um objetivo para alcançar. E você definiu uma estratégia e tem um objetivo para alcançar. Conseguiu perceber como que o que move o indivíduo a estudar é o objetivo que ele quer alcançar, que é a aprovação? Então isso é ação social com relação
afins, ação social racional com relação a afins. O outro tipo de relação social é a relação social com relação a valores, que é um tipo de ação social pautada nos valores éticos ou valores religiosos. Eu coloquei e, mas poderia ser ou ali, ok? Valores éticos ou religiosos. Então, por exemplo, uma pessoa que não rouba porque ela sabe que é errado roubar. Ela considera errado roubar. Isso é um princípio da vida dela. Roubar, por exemplo, não roubar, melhor dizendo, é um princípio da vida da pessoa. Então, não importa a circunstância, ela vai roubar por quê? Porque é um princípio para ela. Não é porque a lei vai colocar ela na cadeia. É porque ela não considera correto. Entenderam a diferença? Então, esses são os 4 tipos de ação social identificadas por Max Weber. E aí eu deixei uma atividade para vocês, né? Vocês precisam ler o capítulo 4 para responder a atividade, principalmente as páginas 301 e 302, né? A coordenação vai encaminhar um link para vocês, né? Juntamente com essa atividade. E aí vocês respondem lá no link. São algumas questões, vocês já estão no 3º ano, então não vai ser só uma questãozinha, né, gente? Então, são questões de universidades, inclusive, e universidades como, por exemplo, a Federal de Uberlândia, que é uma universidade que tem um nível bom, ok? Se você tiver alguma dúvida sobre o conteúdo, você vai perceber que a última questão do questionário que eu vou enviar para vocês é justamente perguntando se vocês têm dúvidas. Aí eu peço que vocês me mandem a dúvida lá no questionário, depois eu reúno essas questões e faço um vídeo esclarecendo as dúvidas. Ok, galera? Espero que a gente possa se ver em breve. Um abraço.